Olá, eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco de Cultura. Hoje, aqui, diretamente do auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, vamos bater um papo com Robson Leitão. Robson, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Grupo Mônaco. E a gente vai falar muito sobre teatro, que hoje você está no Teatro da UF, mas você já foi tanta coisa dentro da UF, né? É muito importante, um trabalho belíssimo que você faz. Vamos falar um pouquinho de você e um pouquinho do teatro. Ok. Tá bom? Okay. Muito obrigada. Boa tarde para você também. Obrigado por ter chamado para falar aqui. Muito importante o seu trabalho. A gente tem recebido um retorno de público sobre o seu trabalho desde a época da música e agora com o teatro, muito importante e relevante para a gente trazer aqui para o nosso público do Grupo Mônaco. Tá bom. Robson, você fez há muito tempo na UF um trabalho com as orquestras de câmara, né? Com um trabalho de música. Fala um pouquinho da sua vida dentro desse... Tem muita coisa antes também, né? É verdade, verdade. Vamos falar um pouquinho da parte da música para frente. Tá. Bom, na UF, né, eu assumi a divisão de música de câmara em 2007, né? Fui convidado para fazer esse trabalho e comecei a lidar primeiro com os 3 grupos que a casa tinha, que era o Quarteto de Cordas da UF, o Conjunto Música Antiga da UF, e o coro jovem, que na verdade era o coral da UF, que tinha um coral pequeno, que esse coral logo depois acabou, aí a gente criou um outro coral, que é o Coro Jovem da UF. Né? No período que eu estive lá, na divisão de música, a gente ainda criou um duo de violões, que não durou muito tempo por problemas técnicos, mas funcionou 2 anos, né? E tinha o Centro de Estudo e Iniciação Musical também, que eu coordenava junto com a Cristina Augustin, né? Que é uma gambista, ela toca viola da gamba. Viola né? da gamba. E, obviamente, tinham essas coisas que, mais ou menos físicas, né, dentro do Centro de Arte, mas também tinha uma outra parte que me agradava muito, que era fazer a programação de música erudita dentro do Teatro da UF, né, que geralmente era às terças-feiras, né, e também a programação de música nos domingos de manhã cedo, no Cine Arte UF, intercalando com a programação da Orquestra Sinfônica. Né, e aí eu fazia essas escolhas de quem iria se apresentar nas terças-feiras, dentro da série Terças Eruditas, né, que a gente trabalhou muito isso, que foi muito bacana, e aos domingos era música aos domingos, né, de manhã cedo, com públicos diferentes, porque à noite é um público, né, assim, pessoal que sai do trabalho, né, mais universitário. De manhã cedo já eram senhores, senhoras que já tinham, né, um hábito de frequentar o cinema de manhã para ouvir a orquestra sinfônica, que ia também para assistir outros grupos de música. E como que você acha que a população de Niterói, principalmente, recebeu esse novo cinearte, né? Vamos falar também daqui a pouco um pouquinho de tudo ali, de tudo que engloba, né, o cinearte. Como que você acha que a população de Niterói recebeu esse espaço maravilhoso? A gente tem que pensar que foram 4 anos e meio de uma obra onde tudo ficou fechado, né? E o público reclamava, porque sentia falta dos espaços, né? O cinema como cinema propriamente dito, os concertos nos domingos de manhã, porque não tinha mais nada de manhã cedo no domingo, né? A música ficou restrita a algumas apresentações dentro da universidade, mas em eventos dentro da universidade. 4 anos. 4 anos e meio, né? Só que dentro desse período, a música nunca parou, que é uma curiosidade, né? Não foram os espaços fechados que nos impediram de fazer os eventos. Vocês buscaram outros equipamentos na cidade? A gente se apresentava no Teatro Municipal de Niterói, na Paróquia São Judas Tadeu, lá na Praia de Caraí, no final da praia, em várias unidades da UF, e a gente implantou um serviço, que a gente chama de serviço, que era um programa de interiorização dos grupos de música. Como a UF está espalhada em 8 campi diferentes, em municípios pelo estado do Rio, a gente começou a visitar esses municípios, levando os nossos grupos de música para fazer concertos para esse público que estava muito distante da sede. Né? E foi maravilhoso isso. Experiência incrível, né? Você estava comentando com a gente. Né? A gente levou para muitos lugares e assim, o público às vezes não tinha nenhum acesso àquele tipo de música, que é a música erudita, né? A música do música antiga, por exemplo, a música medieval, a música da Renascença. Aquilo era uma novidade muito grande para o interior. Os instrumentos criam uma comoção, criam um espanto. Até o grupo, vamos dizer assim, mais erudito que a gente tem, que é o Quarteto de Cordas, nossa, quando eles se apresentavam, né, todos, né, aquela coisa fechada, gravata, aquela coisa toda, o público todo ficava ali babando ouvindo aquilo. Né, porque era uma coisa maravilhosa que
eles não tinham acesso fácil. Que experiência. E a gente levou isso para o interior do estado do Rio e foi muito bacana. Que então, assim, a experiência música incrível. não parou nos 4 anos e meio, mas o público de Niterói se ressentia da falta dos espaços. E quando a gente reabriu, óbvio que a população toda veio, né, para ver, né, as benesses que a obra trouxe, mas também se a gente manteria a programação, e a gente retomou com a programação toda, e é como se não tivesse parado, né? O público incrível. veio todo e todo mundo se manifesta agradecendo pelo que aconteceu de melhorias na casa, né? E todo mundo E a população se encanta com agradece, isso. né? Que bom, né? Vamos acreditar que a população agradece. Não, eu acredito. E ali o Centro de Artes, ali na Miguel de Frias, né, na Praia de Caraí, o que tem ali? Vou aproveitar a sua carona aqui no nosso programa para a gente saber. O que tem ali? É o teatro? É o teatro da UF, né? O teatro com 344 lugares depois da obra. O Cine Arte UF, que esse encolheu em termos de lugares, mas em termos de conforto ele cresceu muito. Né? Ele tem 290 lugares agora, o cinema. Né? As galerias, que é a Galeria de Arte UF propriamente dita, e o espaço UF de Fotografia Paulo Duque Estrada, né? Que é o outro espaço que a gente tem de fotografia. Tem duas galerias, uma de fotografia uma e uma de arte contemporânea. Né? E é isso, e ali dentro a gente desenvolve E ali dentro tem toda a parte todas. administrativa Aí tem um prédio que foi dessas... construído em cima do cinema, está em cima do cinema, que é a parte administrativa, onde todas as coordenações ficam, né, fazendo o seu trabalho, né, coordenando cada área dentro do Centro de Arte. Com um superintendente, que é o professor Leonardo Guelma, né, que é o nosso superintendente ali, que cuida de todos nós. Né, mas a gente tem Muito até a liberdade de fazer a programação. Muito bem dirigido. Isso que eu é ia... bem bacana, entendeu? Você também, Robson, tem várias facetas aqui, a gente estava comentando isso antes, escreveu um livro sobre a Orquestra Sinfônica Nacional. Na época que você escreveu, nós íamos até pedir uma palhinha aqui no nosso programa também, mas vamos falar um pouquinho sobre o livro agora, né? Rapidinho, só um pouquinho. Uns 50 anos da Orquestra Sinfônica Nacional, né, Robson? A orquestra surgiu em 1961, né? E em 2011 completava-se seus 50 anos de existência, sendo que 23 anos na Rádio MEC e o restante, quer dizer, 2 anos no limbo, né, e o restante, que é uns 25 anos mais ou menos, dentro da Universidade Federal Fluminense, quer dizer, completados em 2011. Claro que a orquestra continua na UF, já tem mais de 50 anos, né, e mais de 25 anos dentro da universidade. Mas, por causa da comemoração dos 50 anos, que é um número redondo, né, um número-chave, né, a superintendente na época do Centro de Arte, que era a Tereza Machado, ela me solicitou fazer esse livro, contando a história da orquestra, né, e por que eu particularmente, porque eu conheci a orquestra desde o momento em que ela entrou para a UF, em 1984, extraoficialmente, porque oficialmente ela entrou em 1986, né, isso está no livro explicado por quê, né, porque oficialmente a documentação só foi aprovada em 1986, né, quando a orquestra foi transferida da Rádio MEC, na verdade da TV Brasil, porque ela já estava na TV Brasil, para a UF. E aí eu fiz um trabalho de pesquisa, né, nos arquivos da SOAR-MEC, que é a Sociedade de Amigos da Rádio MEC, porque a maior parte do material estava lá. Fui entrevistando várias pessoas que ainda estavam vivas naquela época, que tiveram um contato muito direto com a formação da orquestra, né, como o maestro Edino Krieger, o maestro Marlos Nobre, pessoas chaves, né, que estavam ali, que ajudaram a construir a orquestra. Entrevistei vários músicos, né, alguns compositores, vários regentes que passaram pela orquestra. Esse livro, só te cortando um minutinho, mas é importante. Esse livro ele foi escrito pela EDUF, né? Pela editora da UF, foi escrito por você, publicado pela EDUF, e ele está à venda hoje, quem quiser saber. Na livraria da EDUF. Na livraria da EDUF, quem quiser saber um pouco mais sobre. Só um pouco não, quem quiser saber tudo vai sobre conhecer, a orquestra. Assim, o livro eu tentei mostrar, né, a história mesmo da orquestra, desde a sua origem, antes da criação, até 2011, o período em que completavam-se os 50 anos. Né? Mas assim, eu fiz um apanhado cronológico mesmo, para as pessoas entenderem, né, a importância evolutiva da orquestra. E você estava lá dentro, né? Você vivia aquilo, né, Robson? 25 anos da orquestra dentro da UF, eu acompanhei todo o processo, com todos os regentes que passaram por ela, eu conversei com todos eles. Né? Conheci os músicos, os que se aposentaram, os que faleceram, fui conhecendo aquelas pessoas todas. Né? Tá aqui então o registro. A história estava entranhada, né? Com então certeza. eu podia, por exemplo, naquela parte da história eu conhecia muito de perto.
né? E foi bacana escrever isso, colocar no papel uma história que era mal contada. Que esse foi o grande desafio, na verdade, do livro, era desmistificar a questão da orquestra sinfônica, né? Porque ao longo do tempo, como qualquer história, as pessoas vão contando, vão inventando um pouquinho aqui, acrescentam uma coisinha ali, outro modifica mais ali, e no final, aquela história que foi recontada várias vezes se torna uma verdade. Mas até que ponto aquela verdade condiz com o que aconteceu de fato, né? Então, um dos trabalhos que eu tive foi buscar a documentação de registros, né, de tudo o que aconteceu da Orquestra Sinfônica. E consegui, por sorte, lendo várias edições de diários oficiais da União, né, com os decretos, documentos que eram assinados pela Presidência da República, né, que ali está a data, você não tem como alterar, você não tem como inventar outra coisa, é o que está ali, porque aquilo foi publicado e cumpriu-se, né? Então, aquilo foi uma parte fundamental que eu tirei várias dúvidas sobre algumas coisas que eram contadas de forma não errada, mas de uma forma fantasiosa. E ninguém melhor do que quem está na situação para falar da situação, né? Eu acho que você, vivendo dia a dia de uma orquestra, você conhece os trâmites ali, o que está acontecendo. Parabéns por esse desafio, esse desafio que com certeza você enfrentou e foi muito bem sucedido, né, Robson? Foi um grande desafio, entendeu? Eu tive, obviamente, pessoas que me ajudaram, me dando acesso aos materiais, né, me permitindo ver algumas coisas. Algumas pessoas levaram arquivos pessoais para eu olhar, que eu olhei, claro, né? E fui fazendo um trabalho mesmo de formiguinha, coletando aqui, coletando ali, coletando aqui, juntando tudo aquilo e transformando aquilo num texto palatável, né? Um texto que qualquer um pudesse ler, não só as pessoas ligadas à área da música, mas um público leigo que gosta apenas de ir assistir à Orquestra Sinfônica, né? Que a pessoa pode chegar ali e ler e falar, que bacana isso aqui, eu assisti esse concerto e foi isso assim. Isso era um trabalho que eu também tinha em mente quando eu fui convidado para escrever, né? Dar acesso à informação, né? De uma forma mais simplificada possível. Obrigada. Né? De nada. Olha só como você é curioso. Vamos passar agora de um escritor sobre a Orquestra Sinfônica Nacional para um expertise em ópera, né? Esse lado. Esse lado seu também muito curioso, maravilhoso, que é como a gente estava conversando também antes, né, Robson? Desmistificar um pouquinho essa coisa. Você deu aula, né, como você falou no CEM sobre isso. Fala um pouquinho para a gente desse seu trabalho com a ópera. Primeiro, deixa eu explicar, né, porque na conversa a gente estava falando algumas coisas, mas eu não expliquei uma coisa. Quando eu falo assim, eu sou professor de História da Ópera, aí você até fez uma pergunta, né? Assim, será que quantas pessoas no final saíram formadas cantando? Existe uma diferença, né? Professor de História da Ópera, ele conta a história, né? Então, às vezes, para facilitar, eu me coloco como professor de História Social da Ópera, que é a formação desse produto cultural que se chama ópera, como ele surgiu, quais foram as modificações que ele passou ao longo do tempo, né? Porque se a gente pensar que a ópera surgiu no final do século XVI, não tem uma data fixa, mas a gente tenta situar em 1594, um momento assim que surge o insight inicial da construção da ópera, né? Até os anos de hoje, porque por mais que muita gente dissesse ao longo da década de 90, né, que a ópera tinha acabado ou estava acabando, isso é uma grande balela, porque a ópera continua existindo. Ela tem 420 e tantos anos de existência, né? Ela tem uma história prolongada. E por mais que se diga que hoje a ópera é uma coisa de elite, ela não é elitista. Porque as histórias que a ópera conta são histórias comuns de qualquer pessoa. Quase todas têm aquela historinha de amor básica. Uma novela, que né? Eu amo você, você me ama, aí alguém entra no meio do caminho, interrompe aqui, interrompe ali, e a história vai sendo construída. Às vezes, algumas óperas tratam de temas políticos. Mas esse tema político é sempre um viés, é uma passagem, porque o público quer ver, na verdade, as histórias de amor sendo contadas, as traições, os assassinatos, toda essa coisa, né, que cria o drama, propriamente dito, que é uma coisa cotidiana, em qualquer novela hoje você vê isso, né? A novela é uma decorrência disso também, né? Aliás, a ópera acompanhou a história do romance. Então, os romances, os livros, né, é tudo interligado.
né? Então a ópera continua sendo um prato cheio para quem gosta de aventura, dessa narrativa. E você acha possível, como você falou, né, quem vê ópera, quem assiste ópera, né? Quem é que assiste ópera? Você acha que isso é possível trazer para uma realidade mais nossa, mais aqui? Você acha que você tem visto esse movimento? Tenho, curiosamente sim, porque a gente tem ainda hoje alguns compositores que fazem ópera. Ópera no sentido musical, ela é contemporânea, com a musicalidade mais, né, próxima dos dias de hoje, né? Não é uma ópera italiana do século XIX, né? Mas com temas que se adequam mais à realidade atual. Existem compositores fazendo isso. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o João Guilherme Ripper, que compõe pelo menos uma ópera a cada ano. Né? Óperas que são montadas e cantadas em português, para o público poder entender. Isso é super bacana. A gente tem uma compositora maravilhosa que, apesar de ser brasileira, ela é universal, vamos dizer assim, que é a Jocide Oliveira, né? Que recentemente foi para a Itália, convidada pelo governo italiano para fazer uma ópera na Itália. Então, assim, a ópera está viva e tem brasileiros fazendo ópera, o que é muito bacana. Com certeza. Tem o Elomar, né, no Nordeste, que fez as óperas sertânicas. Pouca gente sabe disso, mas ele fez as óperas sertânicas, incluindo os motivos, as melodias, as músicas sertanejas, dentro de composições que são operísticas. Só que o problema maior aqui dentro é que não se dá vazão à difusão desse trabalho. Então, às vezes, a gente diz assim, o trabalho foi feito, mas não teve a divulgação necessária para que o grande público soubesse da existência daquilo. Mas, assim, nos centros culturais mais importantes, as pessoas sabem e acompanham esse processo. Né? A UFRJ no Rio, todo ano, monta uma ou duas óperas com seus alunos, geralmente com óperas brasileiras, né, de grandes compositores. Outros são encomendas desses compositores que estão vivos, né, fazendo esse trabalho, mantendo viva a tradição da ópera, né, e isso eu dou maior valor. Aí você tinha até feito a pergunta antes, que a gente acabou não respondendo, da questão das orquestras de câmara, né, do trabalho. Né? Eu sempre dei importância a isso, né, de pegar aquilo que está sendo iniciado e dar continuidade. Né? Por exemplo, quando a gente fala das orquestras de câmara em Niterói, no Rio de Janeiro, que quase todas têm uma preocupação com a formação social do jovem músico, de tirá-lo às vezes de uma comunidade carente e dar a ele uma opção de trabalho futuro, né? A gente vê que cada uma dessas orquestras, dessas ONGs ou dessas instituições que trabalham com isso, passam por dificuldades horrorosas para manter, né, aquelas orquestras. E o que acontece? Essas orquestras precisam aparecer. Né? Não só pelo trabalho que é feito lá dentro daquele núcleo, mas aparecer para o público. Então, quando eu consegui a oportunidade, eu fiz toda uma série com essas orquestras no teatro da UF, né? Quer dizer, num palco nobre, que em tese não seria... Isso para o músico é o mais importante. Claro que sim, porque ele tem que estar no palco com o público na frente. É isso que mostra a ele a importância do trabalho dele e se ele está apto ou não para estar ali na frente. Né? Você assistiu alguns concertos lá, e eu toda vez eu entrava, antes da apresentação, eu virava para o público, para os músicos, os jovens, estavam aí e falavam assim, vocês estão nervosos? Aí todo mundo, claro, assim, mas qualquer músico fica. Vocês estão tendo a mesma vivência que qualquer músico consagrado tem, que se ele entrar no palco e não sentir um frio na barriga, tem alguma coisa errada. Outro dia eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro que ela falou isso. Sim. Até hoje a gente continua... Se você não sente o frio na barriga, tem alguma coisa errada. É verdade. Entendeu? Porque você tem que ter aquele gás necessário, aquele medo de errar, existe a possibilidade de errar, qualquer um erra em cena. Isso que você está falando até aconteceu comigo, né, Robson? Eu fui assistir a um concerto de câmara lá na UF. Quando eu entrei, sentei e o Robson veio apresentar o espetáculo. Robson apresentou o espetáculo, muito bem apresentado, por sinal. E, ao final do espetáculo, o Robson estava no fundo, se despedindo de todo o público. Eu achei isso muito importante. Você faz isso sempre, Robson? Sempre, sempre. Eu tento sempre implantar nos lugares onde eu trabalho essa questão do calor humano.
né? É você lidar com o público como uma pessoa que é você também. E você dá liberdade para a pessoa falar, gostei, Claro, não gostei, claro. podia ser melhor A assim. gente precisa desse feedback, desse retorno direto do público. E a melhor maneira é conversar com o público. Com certeza. Né? Eu E acho é isso que eu tenho feito o tempo todo, né? Eu dialogo não só com o artista, que é o que a gente leva para a apresentação no palco do teatro ou do cinema, né? Mas também com esse público que vai assistir, que, né, a gente trabalha para um público, né? E a gente tem que dar voz a esse público até para saber se a gente está agradando ou não, onde a gente pode melhorar, porque sempre há, né, maneiras de melhorar aquilo. E a gente tem que ter esse diálogo, porque eu venho mantendo isso. Achei né? muito importante esse relacionamento seu, esse feedback que você acaba tendo do público sobre o espetáculo do seu comando, né? Muito bacana. Robson, de janeiro para cá, de 2016, você assumiu a direção do Teatro da UF, Exato. né? Agora vamos falar um pouquinho desse espaço que a UF está oferecendo à população, muito maravilhoso, que já teve várias peças maravilhosas. Com certeza tem uma agenda lotada, né? Lotada, verdade. Vamos falar agora um pouquinho. O teatro foi reformado, quando que foi entregue? O teatro foi entregue à população no final de 2014, em outubro ou novembro de 2014, né? Depois da obra. O teatro realmente ficou fechado 4 anos e meio. Hoje ele tem quantos lugares? 344 lugares, com mais 4 lugares para cadeirantes, né? Atendendo as normas hoje que são exigidas, né? A gente tem os lugares para cadeirantes, né? Tem acessibilidade para alguns deficientes, né? E aí ficou com 344 lugares dentro da plateia, mais esses lugares especiais, né? Bom, mas o teatro, nosso teatro, o Teatro da UF né, foi criado inaugurado em 84, né? E, obviamente, uma programação maravilhosa que ele sempre teve. Quando eu fui convidado pelo professor Leonardo Gelman, o superintendente do Centro de Arte, para assumir a direção, lógico que aquilo me deu um frio na barriga. Entendeu? Eu falei assim, caramba, como assim eu dirigir o Teatro da UF, né? Eu sempre trabalhei com música ali dentro, quer dizer, sempre não, trabalhei com música por um longo período, onde eu estava na minha zona de conforto. Né? Sair da minha zona de conforto e entrar num teatro, que aí teria uma programação muito mais extensa, que não seria só música, mas tem as peças de teatro propriamente ditas, né? Tem balé, shows, né? Não só a música erudita. E o teatro hoje comporta todas essas manifestações? Tudo isso. Tudo Que a gente puder colocar, a gente coloca. Né? Em termos de arte e cultura, a gente coloca dentro do teatro. Todo mundo tem espaço ali dentro. Aliás, todas essas áreas têm espaço dentro do teatro. Né? A gente tem que adequar a agenda a essas várias programações. E como que é feita essa escolha, essa isso programação? É uma coisa que muita gente me pergunta, né? Porque há uma curiosidade muito grande. Até porque quando você assume a direção de um espaço que é visado como o Teatro da UF, há sempre uma preocupação, não só do público, como de produtores em geral, de como é feita essa seleção, como é escolhido. Quer dizer, eu me coloco na posição do produtor, tenho um espetáculo que eu quero que seja encenado, e aí eu mando um projeto para aquilo. Mas como é que é feita a seleção? O que faz, né, o diretor do teatro escolher aquele produto e não o outro? Ou por que não todos? Né? Bom, isso... Agora, passando para o lado do diretor, né, que eu também sou diretor e curador. Sim. Porque eu não perdi essa função. Né? Como na música, eu falei que eu fazia a curadoria, né, a seleção do que era apresentado, né, dentro das programações musicais, no teatro é a mesma coisa. Só que eu tenho uma equipe junto comigo, que trabalha junto comigo. Eu tenho uma produtora, que é a Júlia Carvalho, que trabalha comigo. Eu tenho um ator e diretor de teatro, né, que é o Leonardo Simões, que trabalha junto comigo. A gente divide, de certa forma, essa curadoria. A gente recebe projetos o dia inteiro, né? E também não teríamos espaço dentro da agenda para contemplar todo mundo. Sinto muito. Né? A gente também não vai fazer uma programação diária, mudando peça todo dia, porque vai ser inadequado para todo mundo. Sim, não só para a equipe, que é uma coisa que as pessoas não percebem, é que para um teatro funcionar, ele tem uma equipe gigantesca. A própria produção das peças. Do próprio teatro para funcionar. Sim. E essas pessoas, elas têm direitos trabalhistas. Elas não podem ser exploradas ao infinito e ficar ali à disposição de todo mundo. Sim. A gente tem que cumprir carga horária. Né? Nós somos funcionários públicos, Sim. que é uma coisa que as pessoas esquecem. É o Teatro da UF, mas ele está dentro de uma universidade federal.
Nós somos funcionários públicos e seguimos uma certa carga horária de trabalho. Mas aí a gente adequa, né, dentro da medida do possível, esses espetáculos que a gente acaba selecionando. Né? Quais são as propostas desses espetáculos? Que eles sejam inovadores, de preferência, que eles atendam ao apelo do público, não um apelo fácil, mas um apelo de um produto de qualidade cultural para o público. Né? Com temas relevantes, com temas que aguçem a curiosidade, ou com temas que façam refletir, pensar, entendeu? Eu até recentemente respondi a uma entrevista, outra entrevista, né, sobre a peça infantil que estreia agora no mês de abril, né, que é O Menino que Brincava de Ser. E eu achei até curiosa a resposta, a pergunta que o jornalista me fez, se essa peça foi escolhida por causa do tema dela. Porque O Menino que Brincava de Ser, né, ele é a historinha de 3 adolescentes que se unem para montar uma peça dentro do colégio. E eles brincam de ser literalmente, incluindo a questão dos gêneros. Um menino pode se vestir de menina e interpretar um papel feminino, uma menina pode se vestir de menino e interpretar um papel masculino, e como é que vai ser isso? Então a pergunta do jornalista é assim, se esse era o tema que eu tinha pensado para aquilo ali. Não, eu não pensei nesse tema como a atração. Mas no momento em que aquela peça tinha esse valor para ser mostrado, por que não? Entendeu? Ali havia um diferencial. Atende a proposta do teatro. Havia um diferencial. Sim. A peça é lúdica, a peça é linda, mas também tem um diferencial para fazer refletir. Sim, com certeza. Por que não? Então, é claro que isso ajudou a escolher essa peça. Não foi o fundamental, mas ajudou? Sim, ajudou. Com certeza. Entendeu? São os temas que às vezes a gente olha, esse aqui é bacana. O próximo espetáculo infantil que vai entrar no próximo mês é uma peça chamada Sakura, que conta a história de uma princesa japonesa que se apaixona por um samurai. Aí você assim, mas qual é a realidade com o Brasil? Nenhuma. Mas qual é o problema? Né? Se é todo um trabalho voltado para uma cultura estrangeira, onde a gente tem dentro do Brasil várias colônias japonesas. Sim. Que eu não vejo espetáculos criados no Brasil que falem dessas colônias. Então, esse também foi outro diferencial que chamou a atenção. Eu acho que vai ser a primeira vez que o Teatro da UF apresenta um espetáculo não voltado para uma colônia japonesa, mas que retrata a cultura japonesa de dentro. Muito bom. Trabalho maravilhoso. Mais um desafio que você está, com certeza. Todo dia é um desafio. Mais um desafio que você, com certeza, vai tirar de letra e vai ser mais um sucesso. Mas que eu gosto de desafio, eu gosto. Como a gente tem visto até nas redes sociais, né, Robson? A programação toda está sempre nas redes sociais, no site do teatro. As pessoas elogiando, falando bem, agradecendo e parabenizando a diretoria. Fica aqui do Grupo Mônaco de Cultura, nosso parabéns a você, nossas felicidades, que você encare mais esse desafio com muita luta e com muito bom ânimo. Obrigado, tá bom? Agradeço muito. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada pelo mesmo, teu tempo aqui com a gente. Obrigado, Encerramos aqui esse bloco de cultura do Grupo Mônaco. Muito obrigada.